Bom, vamos lá. Olha, CPI trouxe o Alexandre Marques. O auditor, então, confirmou aquele documento, né? Nós tivemos, logo de cara, quando esse documento começou a circular, o Bolsonaro, né, naquela manhã, numa daquelas conversas com os seus seguidores, ele trouxe a tese, né, de que o TCU tinha um relatório que mostrava que 50% das mortes de Covid registradas no ano passado eram por outras causas. Claro, isso gerou uma comoção, todo mundo ficou querendo saber de onde ele havia tirado esse documento, e aí a nossa reportagem já caiu em campo, nós trouxemos logo de cara, eu peguei até esse documento com a assinatura digital desse auditor, depois a Cruzoé deu uma matéria também exclusiva mostrando que ele havia inserido no sistema interno do TCU esse documento, enfim, a coisa se desdobrou no fim das contas. O auditor virou alvo de uma investigação interna do próprio TCU. Na sexta-feira nós trouxemos detalhes do depoimento e ele hoje, a CPI, confirmou o conteúdo desse depoimento. Então, o que ele diz? Ele diz que escreveu, fez um estudo ali com base em cálculos, com base em registros de óbitos dos cartórios, etc. e tal, registro civil, né? E aí fez um cruzamento, enfim, inventou lá um cálculo e aí mandou esse negócio para uma supervisora dele, a supervisora sugerindo, né, que aquilo fosse investigado, e obviamente que isso é a tese bolsonarista, né? Há muito tempo que ela é repercutida, é fake news. E aí, claro, a supervisora descartou e ele compartilhou isso no Teams, né, que é esse sistema aí de comunicação. Depois, ele mandou isso para o pai, e o pai entregou esse documento para o Bolsonaro. Ele disse que até então esse documento não tinha tarja de TCU, não tinha nome de TCU, não era nada, era um negócio pessoal dele. E que depois que isso foi para a presidência da República, passou a circular uma versão, que é a versão, inclusive, que também nós tivemos acesso, uma versão com o nome do TCU, e foi essa versão que o Bolsonaro passou a utilizar para fabricar uma versão em relação às mortes, né, para disseminar mentiras, para disseminar fake news, para tentar sustentar a tese dele de que era um resfriadinho, né, que a pandemia é um resfriadinho. Temos quantos? 660 mil mortos, é isso? 560, né, Freitas? Enfim, já passamos muito além do razoável, perdemos muita gente importante, muita gente boa, muitos profissionais, perdemos gerações, né? Eu sempre digo aqui, vocês são a riqueza desse país. Então, assim, quando acontece esse tipo de tragédia, é uma tragédia humanitária, sanitária, civilizatória, porque não se recupera. Essa riqueza individual que cada um de vocês tem, ela se esvai. Então, o fato é que o auditor jogou a bola para o Palácio do Planalto. Segundo ele, isso foi adulterado lá. Solta o VT, Freitas, desse trechinho. Então, essa falsificação foi feita após o envio dos documentos por seu pai à presidência da República. Sim, senhor. Foi feita após. Vossa Senhoria afirmou também que presume que o documento foi editado depois de enviado por seu pai à presidência da República. Em sua opinião, quem poderia ter sido o responsável pela edição, pela falsificação? Senador, isso realmente não tem como eu responder, porque a partir do momento que o arquivo cai na mão de outras pessoas, hoje em dia a internet tudo viraliza, né? Tudo é compartilhado rapidamente. Então não tem como eu presumir de ninguém, né? A autoria de ninguém dessa alteração. E aí ele disse que em nenhum momento afirmou que havia supernotificação, né, de óbitos. Disse que o presidente foi irresponsável. Para ele limpar a barra dele lá no TCU, ele agora tá se vendendo aí como pró-ciência, né? Um sujeito que é pró-ciência nunca daria margem a esse tipo de questionamento, nunca daria andamento a esse tipo de tese bolsonarista. Então ele pode enganar a turma lá da sindicância do TCU, os senadores,
mas a mim, não. A mim, não. Então, ele está jogando, obviamente, isso aqui é um discurso montado, ele está jogando em cima do pai, até porque o pai dele é coronel, amigo do Bolsonaro, e tem um carguinho, né, de chefe da inteligência da Petrobras, tá? Então, assim, ele agora está tirando dele da reta, está jogando isso de uma forma genérica para o Planalto, não vai ter como provar que o Bolsonaro botou a mão nisso, Bolsonaro vai dizer que recebeu isso de alguém, não sabe dizer quem, então a CPI que está querendo enquadrar, nós já vamos falar desses crimes, terá dificuldade, muita dificuldade de individualizar a conduta do presidente neste caso. Claro, poderá dizer que está usando um documento forjado, mas o Bolsonaro vai sempre alegar que ele recebeu isso de alguém, né? Então, mas está aqui o auditor dizendo, o presidente foi irresponsável. Acredita quem quiser. Freitas, solta o vídeo. Vossa Senhoria declarou em seu interrogatório também que ficou atônito com o discurso do presidente da República, em que se divulgou seu relatório, seu documento, seu material. Vossa Senhoria disse que o discurso do presidente da República foi totalmente irresponsável e lhe causou indignação. Vossa Senhoria confirma isso? Sim, senhor, eu confirmo que falei isso no depoimento. Vossa Senhoria pode detalhar esse espanto, essa indignação? Bom, senador, a minha indignação foi pelo fato de ter sido atribuído ao Tribunal de Contas da União a responsabilidade por um documento que não era um documento oficial, que não era uma instrução processual, que não era nada do Tribunal de Contas da União. Então, vincular o nome do Tribunal de Contas da União a um arrazoado de 2 páginas não conclusivo, eu achei irresponsável. Tá bom. Bom, é isso. Ele confirmou que foi indicado para o BNDES, etc. e tal. Negou que tem incluído o relatório no sistema interno do TCU. E os senadores reagiram, né? Reagiram. O Alessandro Vieira disse que o Bolsonaro sabia que estava mentindo. A Simone Tebet disse que o Bolsonaro tornou público um documento sabidamente falsificado, que isso é crime. Coloca a Simone Tebet, Freitas, por favor. E com base nisso, o presidente se apropriou de um documento conhecidamente privado, que havia recebido por WhatsApp, encaminhou para algum dos seus entornos, que teve a capacidade de colocar um selo fajuto do Tribunal de Contas da União, de um dos órgãos de fiscalização e controles mais sérios desse país, e mais do que isso, dizer publicamente, sabendo que não era, que o documento era público, quando na realidade se tratava de um documento privado. Então, na linha do senador Randolph, eu quero dizer que pouco importa se o senhor presidente da República fez o documento ou mandou fazer o documento. Na realidade, ele tornou público um documento sabidamente manipulado, falsificado. Isso é crime comum e crime de responsabilidade, senhor presidente. É crime comum, não digo nem no 297, o senador Fabiano Contarado depois pode me auxiliar, mas no 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita, com o fim de, entre outras coisas, alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Parece que caiu como uma luva para essa pandemia. Não há que se discutir que a pandemia é o fato jurídico mais importante e relevante, lamentavelmente, no Brasil no ano 2020, 2021. E não dá como dizer que aqui houve, sim, uma inserção de escrita que não constava em documento inicial, com o fim de alterar a verdade. E vem a pena de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, ou de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Mas não para por aí. Isso é falta de decoro. Consequentemente, é crime de responsabilidade. Exatamente. E nós, então, trouxemos essa informação aqui, ó. Pode pôr no ar, Freitas. A CPI vai enquadrar o Bolsonaro em mais 2 crimes, tá? Olha aí, após o depoimento do auditor, o próprio Randolph deu uma coletiva e disse: vai enquadrar o Bolsonaro no artigo 297 do Código Penal, que trata de falsificação de documento público com pena de 2 a 6 anos, agravada em 1/6, caso a adulteração seja cometida por agente público.
Então tá aqui, ó, os indícios são muito fortes. Esses são os crimes mais claramente caracterizados pela CPI até agora, segundo ele. É gravíssimo. Como a gente acabou de mencionar, Simone fez esse mesmo questionamento e esses novos crimes se somam a outros 5 já listados e antecipados aqui pelo antagonista, que são crimes que serão, vamos dizer assim, como sugestão de indiciamento, proposta de indiciamento para a Polícia Federal e de denúncia ao Ministério Público, porque a CPI ela não indicia, é bom que se tenha claro, ela não denuncia, ela conclui o relatório dela e então ela sugere o indiciamento e a denúncia e envia para os órgãos de controle e outras questões, manda também para a TCU, para a CGU, quando necessário. Nesse caso aqui, os 5 outros crimes são charlatanismo, curandeirismo, propaganda enganosa, crime de epidemia e infração de medida sanitária, tá? Então fica aí esse registro, o registro da CPI. Nós teríamos a acariação do Miranda com o Onyx Lorenzoni, mas ela foi suspensa. Parece que a CPI, parece que o depoimento do Ricardo Barros deu aí uma mexida na coisa, na estratégia da CPI em lidar com essa turma aí, em colocar, em estar alimentando teorias, em estar dando palco para essa gente. Nós, obviamente, vamos continuar acompanhando o desdobramento. O próximo a depor é o advogado da Precisa, que é aquela empresa que tentou vender aí vacina para o Ministério da Saúde.